Eu saúdo meus queridos amados irmãos na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês que segue o canal Canto FS Oficial. Esse é o meu canal, é um canal que fala da palavra de Deus e também que tem outros conteúdos das lutas que a gente faz no dia a dia na roça. Meus queridos amados irmãos, esse vídeo eu quero falar da bênção de Deus, de quanto Deus é maravilhoso e como Deus pode ouvir suas orações. Meus queridos amados irmãos, Deus ele pode ouvir as orações de cada um de nós, mas para isso nós temos que se arrepender, nós temos que ser arrependedor das nossas falhas, dos nossos erros. Meus queridos amados irmãos, nessa terra não existe nenhum santo, mas nós temos que buscar a santificação. A palavra de Deus diz: sereis santos como eu sou. Então nós temos que ser arrependedor, nós temos que ter aquela prática, aquele ato de se arrepender. E como é que nós teremos aquela prática do arrependimento? Em orações. Meus queridos amados irmãos, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai orar é lembrar dos nossos pecados e pedir perdão deles. Porque não adianta só ter o nome eu sou crente e não orar e pedir perdão das falhas, não. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Até pelo ato de fazer o bem, a gente pode pecar. Meus queridos amados irmãos, não adianta você fazer o bem e depois sair falando que ajudou aquela pessoa. Meus queridos amados irmãos, não adianta você dizer eu sou crente e nunca deixar aquela mania da mentira. Meus queridos amados irmãos, às vezes as pessoas soltam uma mentira por brincadeira, mas não adianta que mesmo que seja por brincadeira, não podemos andar mentindo. Porque a palavra de Deus diz em Apocalipse que os mentirosos ficarão de fora do reino dos céus. Então temos que ter muito cuidado para não andarmos mentindo. Nem para se defender, imagina mentir por qualquer coisa, quer dizer, por brincadeira. Meus queridos amados irmãos, aquela pessoa que tem mania de andar mentindo, como Deus pode atender as orações dele? Ele tem que se arrepender das mentiras, tem que orar e se arrepender da mentira. Ele tem que se arrepender dos pecados, dos erros, das falhas, das iniquidades que vem praticando no dia a dia. Meus queridos amados irmãos, todo dia a gente peca, embora seja crente ou não seja crente. Meus queridos amados irmãos, eu não vou julgar ninguém, mas tem gente que diz que é crente e nunca deixou aquele mania de praticar o pecado que vinha cometendo antes de se converter. Meus queridos amados irmãos, tem gente que tem mania, tem gente que é crente, que nunca deixou a mania de vez em quando xingar. E nós temos que abandonar aquela mania de viver xingando. Nós temos que abandonar também aquela mania de ouvir as coisas que gostáramos de ouvir antes de sermos crentes. Tipo música do mundo. Nós temos que deixar a vaidade do mundo. Se nós não deixar a vaidade do mundo, nós não estamos se desviando do mal, se desviando do pecado, se desviando do mundo do pecado. Meus queridos amados irmãos, eu não sou santo, mas eu busco a ser santo como a Bíblia diz. A Bíblia diz, serei santo como eu sou.
Então significa que nós temos que correr atrás da santidade. Nós temos que tentar não fazer aquilo que desagrada a Deus. Porque se você continuar fazendo aquele tipo de coisa que não agrada a Deus, você vai estar agradando a Satanás. No momento que você está assistindo aquela música que não agrada a Deus, Satanás está com você. Satanás está dando força para você gostar daquelas coisas mundanas. Mas quando você toma aquela atitude de não aceitar aquelas coisas que você usava no passado, Satanás, ele sai furioso. Meus queridos amados irmãos, quando vem uma coisa que não te agrada, que você vê que não agrada a Deus, não é te agradar, é não agradar a Deus. Você tem que a repreender em orações. É onde Deus vai te libertar daquele mal. Meus queridos amados irmãos, nós temos que mudar. Nós temos que mudar nosso estilo. Nós temos que mudar nosso ritmo de vida. Porque, meus queridos amados irmãos, nessa terra nós vivemos de qualquer jeito. Mas do outro lado, ninguém não vai viver de qualquer jeito. Do outro lado, você vai ser empurrado como um boi é empurrado para o açougue. Meus queridos amados irmãos, lá do outro lado, você não vai mandar em si, você não vai ter direito de escolha. Nessa terra você tem direito de escolher o que você quer. Porque nessa terra nós vivemos livre e arbítrio para nós escolher o que nós quisermos. Meus queridos amados irmãos, naquele tempo, aquelas pessoas naquele tempo tinham que sacrificar um animal, um novilho melhor do rebanho, para que seus pecados fossem perdoados. Mas hoje em dia, depois que Jesus veio na terra e morreu pelos nossos pecados, aí passou a graça. Então nós estamos livre-arbítrio para fazer o que nós quisermos nessa terra. Só que lembrando, meus queridos amados irmãos, que se você não fazer a sua escolha, uma escolha certa, depois que morrer, vai ser tarde. Porque a palavra de Deus diz que enquanto há vida, há esperança. Então você tem que se arrepender enquanto há tempo. Meus queridos amados irmãos, quando morre uma pessoa que não está em Cristo, eu só penso na salvação dele. Mas fazer o quê? Foi decisão dele, ele não quis. Meus queridos amados irmãos, tem gente que diz, é porque os crentes dizem que só vai para o céu eles. Não, ninguém não está julgando ninguém, não. É a Bíblia que diz, lá no capítulo 3 de Atos, capítulo 3 de Atos, versículo 19, como eu já falei em outro vídeo, lá diz, arrependei-vos e convertei-vos para que venha um refrigério sobre a sua vida. O refrigério do Senhor. E o refrigério é um gozo celestial, uma morada nova no céu. Desde a terra que você já passa a se tornar uma pessoa bem mais alegre depois que você se converte a Cristo. Meus queridos amados irmãos, você pode prestar atenção que o crente, quando ele casa, ele permanece no casamento mais do que aquele que não é crente. Por quê? Porque aquele que não é crente, ele passa a curtir a vaidade do mundo e ali ele consegue outra pessoa e termina esquecendo a de casa.
e acontece de acontecer uma traição e termina a esposa descobrindo e ali rola uma separação. Então, meus queridos amados irmãos, o crente, ele é mais difícil se separar de que o que não é crente. Por quê? Porque Deus está com ele. Então a vaidade não está com ele. Meus queridos amados irmãos, é como eu acabei de falar, aquilo que não agrada a Deus, você tem que cortar. Você que é crente, você tem que cortar. Eu estou fazendo esse vídeo aqui até para você que é crente. Não ignore, mas assista o vídeo todo. Olha, muitos podem sentir o desejo, mas você pode cortar esse desejo, porque o desejo é da carne. E tem como você cortar esse desejo. Meus queridos amados irmãos, tem pessoas que dizem, mas é porque eu gosto de uma farra, gosto de curtir, e se eu fosse crente, eu vou estar proibido, e eu não quero ser crente porque eu quero curtir, eu amo a farra. Meus queridos amados irmãos, é passageiro. A farra é passageira, meu querido amado irmão. Você vai a uma farra hoje, à noite, amanhã você não sabe nem se está vivo. Então, tome logo sua decisão enquanto você tem vida. Porque depois que você morrer, acabou sua vida. Acabou sua vida completamente. Então você não vai ter mais direito de alcançar a salvação. Então aproveite, aceite a Cristo. Aceite a Cristo enquanto você tem vida, porque depois de você morrer, acabou-se a chance. A palavra de Deus diz na Bíblia que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo. Tem muita gente nesse mundo que acredita que existe Deus. Mas o que é que adianta você acreditar que existe Deus e não praticar as vontades dele? E para você praticar as vontades dele, você tem que se converter. Você tem que se arrepender, você tem que nascer de novo, como diz no capítulo 3 de João. Capítulo 3 em diante, primeiro em diante, está escrito lá, você tem que nascer de novo. História de Nicodemos. Se você não nascer de novo, meu querido amado irmão, você está livre-arbítrio para praticar as iniquidades, as coisas da carne. Então, você tem que nascer de novo para que você torne uma pessoa diferente. É como tem pessoas que dizem que o crente ele é proibido de praticar as coisas do mundo, então se converta. Porque se você não se converter, você está livre-arbítrio para fazer a vontade da carne. Tipo aquela coisa, eu posso porque eu não sou crente. Então, a melhor forma de você não fazer a vontade da carne é você se convertendo a Cristo. Ali você já vai passar a ser proibido de praticar aquelas coisas erradas. Se você quer continuar praticando as coisas erradas, então não adianta nem você se converter. Se você se converter para não praticar a palavra de Deus, o correto, é mesmo que nada. É como nem diz lá a Bíblia. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo. Então, se você se converteu, ou se você quer se converter, tente vigiar e faça uma mudança na sua vida. Porque o que Deus quer de você é uma mudança. E essa mudança não depende dele, não. Depende de você, de suas atitudes. Porque ele já morreu pregado numa cruz pelos nossos pecados. Então você tem que tomar atitude e mudar de vida. E como é que você muda de vida? Se convertendo ao Senhor. Todo mundo sabe que o crente é proibido de xingar, o crente é proibido de mentir, o crente é proibido de festa do mundo, as vaidades. O crente é proibido de vestir roupas que não é correta, roupas indecentes. Então, se você realmente quer se converter, claro que tem que fazer todas essas mudanças para fazer a vontade do Pai. Porque não adianta ser crente e praticar fazendo as coisas erradas. Isso não convém para Deus.